Quantos estão felizes com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu gosto de pensar sobre a mente de Deus. Eu gosto de pensar e meditar o que passa na mente de Deus e como são as coisas espirituais. Para você entender a palavra de Deus, é importante você entender que no princípio era Deus, era só Deus. E qual foi a primeira coisa que Deus criou? O alfabeto. O alfabeto foi a primeira criação de Deus. Você fala, como? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Porque o homem é um ser falante. Porque a primeira coisa que Deus colocou na boca do homem foi a palavra. A palavra. E depois de Deus criar a palavra juntamente com a palavra, Ele cria os numerais. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E quando você vai estudar o alfabeto hebraico em que foi escrita a palavra de Deus, toda palavra ela é ligada a um número. É ligada a um número. Alguns numerais importantes na palavra de Deus. O 1, que fala de Deus como Deus único. O 3, que fala do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 12, que fala do governo. 12 tribos, 12 apóstolos, são os numerais. E depois que Deus cria os numerais, Deus começa estabelecer as cores. Como assim? Quando você vê Deus mandando Moisés montar o tabernáculo, Deus falou para ele, toma atenção, presta atenção nas cores que eu vou passar para você, as cores que eu quero que você coloque no tabernáculo. Quatro cores principais tinha o tabernáculo: o branco, o azul, o roxo e o vermelho. Deus falou para Moisés, preste atenção nas cores. As vestes dos sacerdotes carregavam cores. Por quê? Porque cada cor representava aquilo que Jesus significava, aquilo que Jesus traria para as nossas vidas. Branco, paz. Jesus, o príncipe da paz. O azul fala de Jesus como Deus, de Jesus como divino, o Deus divino. O roxo fala de Jesus como rei. E o vermelho fala do poder do sangue de Jesus. Tudo isso eu trouxe aqui para você entender que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não foi um livro escrito por vontade humana. O Deus do alfabeto, das palavras, o Deus dos numerais, o Deus das cores. Há uma oração que eu gosto muito, em aramaico, que diz assim: bendito
seja o Rei do universo, Criador de todo tipo de som. Todo tipo de som. Criador de todas as cores. Deus é criador desses detalhes. Pastora Daniela pregando uma terça-feira, ela falando sobre propósito. Ela falou algo aquela terça que eu fui para casa abalado. Eu fui para casa abalado, porque propósito não é você fazer algo para Deus, mas é você conhecer Deus nos detalhes, nos detalhes, nos detalhes. E a Bíblia é um livro que fala dos detalhes. E quando você começa a conhecer os detalhes de Deus, você começa a se apaixonar por esse Deus. E esse é o meu chamado, o seu chamado a cada dia. Ver os detalhes de Deus. Nas cores, ver os detalhes de Deus nos sons, descobrir Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, era isso que ele tinha em seu coração. Quando Deus cria Adão e Eva, era isso que Deus desejava no mais profundo do seu ser. Esse era o desejo de Deus. Ele falou: eu vou criar um casal em que eles vão conseguir entender o desejo mais profundo da minha alma. Sabe por quê, irmãos? Pensa comigo. Deus não precisava de riqueza. Ao criar a terra, ele não precisava de riqueza, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, as suas ruas são de ouro, as portas de Jerusalém são de pérolas de cristal. Por que que ele iria criar a terra então para ser rico? Não precisava. A criar homens para adorar, cantar. Imagina o nosso louvor aqui, foi maravilhoso essa manhã, mas perto do louvor dos anjos. Imagina comigo, hein, Tiago? O Tiago toca muito mal perto dos anjos. Você canta muito desafinado perto dos anjos. Mas Deus, quando coloca no homem a sua essência, a sua palavra, o seu espírito, da terra começou a subir para os céus um novo som, uma nova adoração. Por isso, Jesus, quando chega para a mulher samaritana, ele diz: olha, Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que sabem tocar o coração de Deus. Então, Deus coloca dentro da minha alma e dentro da sua alma o desejo do coração dele. O desejo do coração dele. Por isso, a essência da alma humana é o desejo. Se nós conseguirmos trabalhar, tratar os nossos desejos, nós vamos estar bem emocionalmente. Porque o nosso problema é o nosso desejo. Porque Deus colocou dentro do espírito do homem o desejo da presença de Deus. Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado em 3 desejos, que são os 3 desejos da alma humana. O primeiro, pão, né? Pão. Nós, o ser humano, assim, começou a passar fome e faz loucura. A Bíblia diz que houve fome uma vez em Samaria, que as mães estavam sorteando o filho para ver
qual filho ia comer primeiro. Bem assim, o desespero da fome. Então, essa é a primeira necessidade humana, da alma humana, física. Depois, Jesus foi tentado no domínio do outro. Nós somos tentados nisso, em querer dominar o outro. Lá em casa é uma briga, irmãos. Eu tento dominar a Amélia tenta me dominar. Porque é o desejo da alma humana. Eu falo para ela, hoje você perdeu. Ela fala, mas amanhã eu ganho. Não é verdade? Esse é o desejo da alma humana. As nações são divididas por quê? Por causa de poder, desejo de dominar o outro. As guerras, desejo de dominar o outro. Mas há um desejo mais profundo que Jesus foi tentado. O desejo da adoração. Por isso Satanás falou para ele o seguinte: se você me adorar, você vai ter tudo. Eu e você fomos criados para adorar somente a Deus. Somente a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com você. Quando o homem perde esse desejo por Deus, quando o homem perde esse entendimento, o homem perde o Espírito de Deus. E aí, lá no Éden ainda, Deus faz algo tremendo, que é o que nós vamos entender hoje, no domingo de Páscoa. Que eu quero que você entenda a importância da morte do Cordeiro. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 8. Eu quero ler a última parte deste versículo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Na cruz do Calvário? Foi na cruz do Calvário que está escrito ali? O Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. O que aconteceu no Éden, quando o homem e a mulher pecaram e perderam a glória de Deus? Ali mesmo, Deus já providenciou o Cordeiro. Ali mesmo o Cordeiro foi morto. Jesus morreu no dia em que o homem e a mulher pecou contra Deus. No mundo do Espírito, isso já foi estabelecido. E aí Deus faz uma promessa, Ele fala, agora isso vai se manifestar no natural. Isso vai acontecer no natural também. Vai vir o dia em que nascerá de uma mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ao ferir seu calcanhar, ele esmagará a sua cabeça. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte pela vitória. Jesus passando perto de João Batista, lá em João 1:29, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro prometido lá no Éden, na fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Amém? Eu disse para vocês que todos os ensinamentos de Deus para Israel, imagina comigo, aquele povo não tinha o Espírito de Deus. Então todos os ensinamentos para o povo israelita eram ensinamentos práticos. Deus fala para eles, agora põe o tabernáculo. E uma das festas importantes
em Israel, uma das primeiras festas é a festa do tabernáculo. O que esta festa fala, o que essa festa profetiza, o que essa festa nos ensina? Quando João está falando da palavra, a palavra se encarnou e se fez homem, ele diz, e a palavra tabernaculou entre nós. Tabernaculou. Deus aqui faz a promessa, a festa do tabernáculo era uma festa preparando o nascimento do Senhor Jesus. E aí chega a festa da Páscoa. Vamos abrir lá para nós entrarmos aqui no entendimento o que é a Páscoa. Gênesis capítulo Êxodo, né? Capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Eu quero ler com você aqui a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa, para nós entendermos o significado dessa festa. Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro mês, e vos será o primeiro mês do ano, mês de Abibe, mês de abril, né? Para Israel. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena, um cordeiro. Então, tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o comer, fareis as contas conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com seus pés e com as suas fissuras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis. Assim, pois, comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo primogênito na terra do Egito. Você já entendeu o primogênito aí na palavra de oferta, né? Que tremendo. Desde o homem até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, saltarei, pularei, porque esta é a Páscoa. Páscoa significa salto. A primeira proposta, o primeiro ensinamento que a Páscoa trazia para Israel era libertação. A mesa de Páscoa tinha lá o cordeiro assado, tinha lá as ervas amargas. E a mesa de Páscoa, ela tinha e trazia 4 cálices. Ela era dividida em etapas. Quem fala isso? O livro de Lucas. Abra comigo para você entender o que Lucas está ensinando aqui. Lucas, por não ser judeu, foi o único discípulo que trouxe esse detalhe dos copos e das taças na mesa. Olha o que diz aqui na Páscoa, em que Jesus estava celebrando com os seus discípulos.
Lucas capítulo 22, do verso 14 em diante. Olha o que diz aí. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que morra. Qual é a importância da festa da Páscoa? Jesus queria trazer esse entendimento para os seus discípulos. E olha o que aconteceu. Porque eu vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai, reparti entre vós. Aí, olha lá no verso 20. E tomou o cálice de novo. Então, Lucas estava aqui falando das etapas dos ensinamentos que a Páscoa trazia. Então, o primeiro cálice, chamado Kup Kiddush, ou copo da santificação, eles tomavam aquele suco santificando aquele momento, dizendo que aquele momento era um momento santo, era um momento preparado, era um momento que Deus estaria ali presente. A Bíblia nos fala que quando Jesus ressuscitou mais à frente, 2 discípulos estavam indo para Emaús. E a Bíblia fala que os 2 estavam desiludidos. Poxa, a gente esperava que Jesus fosse o Cristo, o Senhor, e agora já é o 3º dia, ele morreu. E os 2 estavam indo, conversando entre si. E a Bíblia diz que Jesus se coloca ao lado deles. E Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando? E eles não sabiam que era Jesus. Mas a Bíblia diz que eles começaram a falar com Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Jesus foi morto e nós esperávamos que ele fosse o Cristo, e agora já é o 3º dia. Algumas pessoas, algumas mulheres estão dizendo que ele ressuscitou. E aí então Jesus começa a dar uma aula para aqueles discípulos. Eu gosto de estudar a palavra de Deus e eu queria estar nessa aula que Jesus deu para eles. E aí Jesus começou, diz aqui a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 24, que ele começou desde Gênesis e começou a falar até chegar aquele momento em toda a palavra sobre a importância da morte do Cordeiro. E aí, quando eles entram, chegam num lugar, a Bíblia diz que Jesus falou: eu vou embora. E eles falaram: não, fica, Senhor, fica aqui, vamos jantar junto e tal. E a palavra de Deus diz aqui que, verso 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu e os deu. E abriram-se-lhes os olhos e conheceram ele. E no mesmo tempo, Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Quando a igreja celebra a Santa Ceia, quando a igreja celebra a Páscoa, a palavra de Deus diz que o Senhor se assenta à mesa para abrir os nossos olhos, para entendermos as Escrituras. A Páscoa nos liberta. E a proposta da Páscoa também é abrir os nossos olhos espirituais, é abrir os seus olhos para que você veja o que Deus tem para a sua vida. O segundo copo era o copo do ensinamento, onde o pai de família ensinava os filhos e ensinava a família isso que Deus mandou repetir. E todos os anos era repetido a mesma coisa.
Aí você vem para a casa de Deus e fala, poxa, repetindo de novo. Porque à medida que repetimos a palavra de Deus, nós vamos tendo ensinamentos, compreensões, entendimentos mais profundos da palavra de Deus. Amém? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado. Fala, que tremendo, né? Poder meditar na palavra de Deus. Aleluia! Deixei minha colinha aqui. Cadê minha colinha? É? Caiu? Amém. Vamos lá, vamos lá. Tem que saber de cor, né, irmão? Eu já pego aí. O que eu quero que você entenda aqui? Houve algo interessante que aconteceu na última ceia também, que nos chama a atenção. Antes de acontecer essa última ceia aqui, que Jesus celebrou com seus discípulos, coloca a foto para nós, por favor, da mesa, como era a mesa naquela época. Por favor, coloca a foto. Isso, põe uma anterior, só para o pessoal ver como que era a mesa na época. Isso, essa era a mesa na época de Jesus, em forma de um U. Esta primeira parte aqui era um lugar de honra da mesa. E aquela última parte de lá era um lugar onde sentavam as pessoas menos importantes na família. Então, quando se achegavam para a ceia, o pai de família, ele colocava as pessoas importantes nos lugares e essa era a função. E não só isso, o pai de família também recebia a pessoa, dava um beijo, ungia a pessoa com óleo, né? Porque chegava meio suado, para não ficar um cheiro desagradável, ungia com óleo, né? Lavava os pés. E aí tem uma passagem na palavra de Deus muito interessante. Um fariseu convida Jesus para almoçar em sua casa. E ele recebe Jesus de qualquer maneira. Mas de repente entra uma mulher pecadora e começa a chorar aos pés de Jesus. Não só chorava aos pés de Jesus, mas enxugava as lágrimas com o seu cabelo e ungia os pés de Jesus com óleo. E aí Simão olha e fala assim, se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa impura, quem é essa mulher pecadora que está tocando nele. E aí Jesus traz a memória, traz à tona e pergunta o seguinte, Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Haviam duas pessoas que deviam muito. Um devia 50, o outro 5.000. Só que ambos foram perdoados. Me diga quem vai ficar mais grato? O que tinha que pagar muito pouco, o que devia pouco ou o que devia muito? Ele falou, certamente, aquele que devia muito vai ficar mais grato. E Jesus então fala, olha, eu entrei na sua casa e você não me lavou os pés e não me beijou o rosto. Esta mulher, desde que eu estou aqui, não para de lavar os meus pés e enxugar com seus cabelos e de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo e ela não para de ungir meus pés. E eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aquilo que a pastora Daniela trouxe na palavra de fé, de oferta, ela me honrou desde que eu cheguei. Então essa era a função do anfitrião, do que estava recebendo. Só que na última Páscoa, pode voltar a foto lá, por favor, não apaga não. Põe a outra agora, por favor, isso. Acontece algo interessante. Jesus manda Pedro e João
prepararem a Páscoa, irem assar o cordeiro e fazer os preparativos para a festa. Só que quando, eles chegam, Judas vai e senta logo ao lado de Jesus. Porque ele estava ao lado de Jesus aqui, Esse é o lugar de honra. Ele estava ao lado de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus tomou do seu prato e pôs na boca de Judas. E aconteceu algo interessante. E João, como era mais chegado de Jesus, amigo de Jesus, encostava a cabeça no ombro de Jesus, senta logo do lado. Então aqui está João, lá Jesus, no meio aqui, e o terceiro Judas. Irmãos, Pedro ficou danado, de raiva, porque o último lugar que sobrou para ele foi aquele lá, lugar de menos honra. Aquele último lá é Pedro. E ele teria que lavar os pés dos discípulos. Mas o que ele faz? Como eu e como você, ficou orgulhoso, falou: eu é que não vou fazer isso. E não foi lavar. O que fez Jesus? Levantou da mesa, amarrou a toalha na cintura e começou a lavar os pés de cada um. Mas nesse mesmo capítulo, Pedro, ele faz uma pergunta para o Senhor: quem é maior no reino dos céus? Com os olhos ele fala para João assim, pergunta quem é maior, porque ele estava se sentindo humilhado. Ele estava se sentindo desprezado, porque estava num lugar que não era de muita honra. E aí Jesus então vai lavando os pés de cada um. E vocês acham que quando ele chegou em Pedro falou assim: não lava porque era humilde? Não, orgulhoso. Ele sabia que era ele que tinha que lavar os pés. Ele falou: o Senhor não vai me lavar os pés. Jesus falou: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí falou: então me dá um banho inteiro. Falou: não, basta o ensinamento aqui. Jesus falou o seguinte: olha, lá fora, voltando lá para a ceia, quem é o maior, quem é o menor? Diz aqui, olha, Lucas capítulo 22, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E quem levantou essa contenda foi Pedro, viu, gente? E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, são servidos. Mas não sereis assim entre vós. Quer ser o maior? Aprenda a servir. Você quer crescer no reino de Deus? Aprenda a servir. Na casa de Deus nós temos títulos, na verdade, mas para organizar, para organizar aqui a instituição, tal. É uma instituição da igreja, mas no reino de Deus, você quer ser grande? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Esse era então o copo do ensinamento. Aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ok? E depois vinha então o terceiro copo, que era o copo da redenção, que é o que nós vamos fazer agora, onde Jesus institui a ceia. Pode os irmãos começarem a distribuir, por favor, os elementos. Hoje você vai receber aí o pão, o cálice, e você vai receber também um pedaço do cordeiro com erva amarga, para que você possa entender os ensinamentos da Páscoa, os ensinamentos da mesa do Senhor. Para todos, tá? Todos. Ah, mas
Eu não sou crente. Se você quiser participar, pode participar também, tá? Fica à vontade. Eu não fui batizado ainda. Pode participar também, para que você entenda a verdadeira Páscoa, o sentido da Páscoa, ok? O pessoal do louvor pode subir para nós irmos adorando ao Senhor e entendendo o sentido da Páscoa. Aleluia. Com os elementos na mão, comece a adorar o Senhor. Fala: Senhor, abre os meus olhos nessa manhã. Eu entendi que a Páscoa trouxe libertação para Israel. Eu creio que o Senhor pode me libertar nesta manhã também. Na ceia, o Senhor abriu os olhos dos discípulos. Abre os meus olhos nessa manhã, para vir e entender os propósitos do Senhor para a minha vida. Nós vamos comer junto com entendimento, tá? Segura um pouquinho aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adore o Senhor com a equipe de louvor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Adore o Senhor. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Alguém não recebeu? Só fazer um sinal com a sua mão. Os obreiros vão levar até você. Quem não recebeu? Aleluia. Pega aí em sua mão a erva amarga, o cordeiro. Aleluia. Quando Deus mandou aquele povo comer a erva amarga com o cordeiro, a erva amarga para Israel lembrava a amargura e o sofrimento que eles tiveram no Egito. Todas
Todas as vezes que eles comiam a erva amarga, eles lembravam da época que eles passaram por sofrimento. Antes de comer, começa a lembrar quando você não tinha a promessa do Cordeiro de Deus na sua vida. Começa a lembrar quando você não tinha o Senhor Jesus em sua vida, as suas amarguras, as suas angústias. Aleluia. Mas Deus estava ensinando para aquele povo que a promessa pode te libertar desta amargura. A promessa do Cordeiro que foi morto na fundação do mundo, essa promessa pode te libertar de toda amargura. Você vai comer a erva com o pedacinho de cordeiro que tem aí, agradecendo a Deus. Fala: obrigado, Jesus, porque a dor me trouxe o entendimento, a dor me trouxe a compreensão de que o Senhor é o Cordeiro de Deus que pode me libertar do pecado, é o Cordeiro de Deus que pode me libertar das dores, é o Cordeiro de Deus que pode trazer solução para a minha vida, para a minha família. Comamos em nome de Jesus. Os discípulos comendo ali ervas amargas, o cordeiro assado. Jesus toma o cálice e o pão. E olha o que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pega o pão, pega o pão. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o pão representa o seu corpo. Coma do pão e fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor levou os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas transgressões no seu corpo, na cruz do Calvário. Coma em nome de Jesus. Coma o pão. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o novo testamento no meu sangue. Este é meu sangue derramado por vós.
Sabe o que nos garante a nossa entrada no reino celestial? Quando você chegar lá, Pedro vai falar, fala a senha para entrar aqui. Alguns vão falar assim, eu fui pastor. Eu falei, errou a senha, filho. Eu fui diácono na Sara Nossa Terra. Errou a senha. Qual é a senha? Eu fui obediente à minha mulher. Errou a senha. Qual é a senha? Os que venceram foram os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a senha. Olha, Pedro, eu fui pecador lá na terra, mas eu aprendi uma coisa: que o sangue de Jesus me lavava. Eu estou aqui porque eu creio que o sangue de Jesus é a senha para entrar no reino de Deus. Este é o sangue da aliança, esse é o sangue do compromisso de Deus com você. Este é o sangue que fala de que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Declare isso e tome o seu suco. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Amém, amém. Aleluia. Oh! E Paulo diz uma coisa interessante aqui aos Coríntios que eu quero deixar com você. O que a ceia do Senhor traz para as nossas vidas? Eu disse para você que a ceia, ela traz libertação. A ceia, ela abre os nossos olhos para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo fala algo aqui à igreja que eu acho tremendo. Ele diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, não deixe de comer, ele disse, e coma. E ele diz que quando nós comemos indignamente, ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muito que morrem. Presta atenção aqui. Ele diz assim, se a gente come isso aqui sem entendimento, há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Porque comem da ceia do Senhor sem entender. Mas como você entendeu nessa manhã, então na mesa de Deus há para você saúde, força e vida. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Aí, qual era o último cálice? Você falou assim, falei dos 3 cálices, o cálice da redenção. O último era o cálice da esperança. A esperança que Jesus virá e que nós vamos nos assentar à mesa com Ele. Cada um no seu lugar, não precisa brigar pelo lugar do outro, né? Como Pedro fez. Você tem um lugar à mesa do Senhor, você tem um lugar na presença do Senhor. Então essa era a esperança, e eles cantavam um cântico de esperança, crendo que Jesus viria e que traria alegria e esperança. Vamos lá. Fica em pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com esse cântico, em nome de Jesus. Eu sou livre.
aos céus e declarar: eu sou livre, fui liberto. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve. Oh, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Obrigado, Senhor, por tua boa palavra. Obrigado, ó Deus, por abrir o nosso entendimento nessa manhã, para entendermos a tua boa palavra. Bendito seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Ser exaltado, ó Deus, que tua glória encha a terra com o conhecimento do Senhor, através de cada vida aqui nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Abra o seu entendimento. E que cada dia, cada momento, você possa experimentar a saúde, força e vida que vem da mesa do Senhor, da palavra do Senhor, da casa do Senhor. E porque você recebe todas essas coisas, essa semana você vai ter muita paz no seu coração. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. E porque você está coberto com o sangue que te lava, que te santifica, você terá uma semana sobrenatural. Como é que vai ser a sua semana? Sobrenatural. Diga para a pessoa do seu lado: Feliz Páscoa, você está coberto com o sangue de Jesus e tenha uma semana sobrenatural, sobrenatural.